Bom, para fazer essa carteira, a gente vai precisar de fio de malha, tá? Cola líquida. A cola, gente, se vocês não tiverem, pode tentar fazer a carteira mesmo assim, tá? Eu uso a cola porque eu gosto tanto de finalizar o zíper quanto o último ponto para fechar a peça, tá? Eu vou usar também agulha de tapeceiro para finalizar a peça. Mas se vocês não tiverem agulha de tapeceiro, vocês deixam aí separado uma agulha mais fininha, que fica mais fácil pra gente fazer o último pontinho. E uma agulha de acordo com a necessidade do meu fio. No caso, essa eu tô usando o número 7. Então, vamos começar. A gente vai começar a fazer a carteira com 17 correntinhas. A carteira padrão que eu faço, geralmente ela fica com 20 centímetros do lado de fora, tá? Isso vai depender muito da grossura do seu fio, da espessura do fio. O fio que eu tenho aqui, olha só, ele tá com 2,5 centímetros mais ou menos. Então, eu vou fazer 17 correntinhas. Se você tiver com o fio mais grosso, você faz 15. Se você tiver com o fio mais fino, você pode fazer até 19 correntinhas. Isso vai depender também do tamanho que você quer deixar sua carteira, ok? Eu faço a carteira no tamanho de 20 centímetros, porque daí eu já consigo comprar um zíper que fica bem encaixadinho. Então, a gente vai começar e a gente vai fazer 17 correntinhas. Agora que a gente fez as 17 correntinhas, e a gente não pode deixar tão justo aqui, tá? A gente vai voltar fazendo ponto baixo. Só que a gente vai pular, claro, aqui essa primeira, onde tá saindo esse último ponto. E a gente vai fazer no próximo, certo? Olha só. A gente agora vai correr com ponto baixo por todas as correntinhas. E eu vou fazer aqui até o penúltimo ponto. E quando chegar lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente prossegue. Lembrando que conforme vocês vão fazendo, olha só, já vai ajustando a peça, tá? Já vai deixando ela retinha. Olha só, eu cheguei aqui no último ponto. Eu falei pra vocês que seria até o penúltimo, mas não. Eu fiz até o último ponto, tá vendo? Aqui, olha só, é onde a gente fez a primeira correntinha, então ele solta. Mas a gente também consegue puxar e ajustar. Agora, nesse último ponto aqui, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro. Então, a gente já fez esse, tá vendo? E a gente vai pegar e vai fazer mais 2. Então, é 1. E vai abrir um pouco, ó, não tem problema. Dá uma puxadinha, 2. Tá vendo que ficou o buraquinho? A gente vem e puxa aqui o fio, ó. Puxou o fio, fechou novamente, tá? E agora a gente vai prender ele, então não vai abrir mais. Agora que a gente fez 2 pontos aqui, a gente já fez a curva, já fez a viradinha. Então, a gente vai seguir fazendo ponto baixo agora, por todo o resto da corrente aqui de novo. Só que, olha, observem só, aqui ele fica meio que 2 correntes, ó. Então, a gente vai pegar bem aqui no meio, porque senão vai fazer buraco. Então, a gente vai fazer ponto baixo, ó, pegando essas 2 correntes, olha só, bem no meio. Olha, porque daí a gente não fica com buraco, tá vendo? Eu vou fazer isso até o final, até o último ponto. E quando chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês o cuidado agora de finalizar essa nossa primeira carreira. E vai sempre ajustando a peça, tá, gente? Procura não fazer muito apertado esse início aqui. Quem tem ponto apertado, usa uma agulha mais grossinha. Pra vocês não ficarem com uma peça toda deformada logo no início, tá bom? Gente, olha só, eu cheguei aqui, ó, no final da peça, no final da carreira, e a gente fica com uma boquinha aqui, olha só. Aqui, nós fizemos o nosso último ponto, que encontra com esse daqui, porém, nós temos a voltinha, tá vendo? Eu ainda tenho aqui, olha só, essas 2 correntes que precisa colocar um ponto baixo.
Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui dentro, certo? E o ponto pra fechar, nós vamos fazer agora, que é o fechamento invisível. Então, a gente alonga o fio, entra aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, elas são umas alcinhas que vão estar mais compridinhas. A gente passa o fio pra agulha e puxa ele lá pra trás. Já dá uma ajustada, tá? Não deixa pra ajustar depois que puxar ele pra frente, o fio. Então, ajustei, olha só. E aí, gente, pra ficar mais fácil, eu faço bem devagar. Eu entro primeiro por essas duas e depois eu jogo a agulha no meio do ponto aqui atrás, ó. Tá vendo? Primeiro eu passo aqui e depois eu jogo ela aqui atrás, pra entrar no lugar certo sempre. Aí, eu jogo aqui a agulha, a linha pra agulha de novo e puxo o fio lá pra frente, pra gente começar a próxima carreira, tá vendo? Então, vocês sabem que essa parte aqui, ó, que é a que tá mais bonita que a gente tá fazendo, ela é a que vai ficar pra fora. Então, quando a gente começar a subir as carreiras, automaticamente ela vai fazer isso aqui, olha. Então, essa é a parte que vai ficar pra fora. Então, vamos lá. A gente vai fazer da próxima carreira, nosso primeiro ponto baixo. Feito esse primeiro ponto baixo, a partir de agora, a gente vai fazer somente ponto em cima de ponto. Então, não tem aumento nem aqui nas bordas. Então, a gente vem aqui, ó. Não deixa esse fio ficar assim, tá, gente? Principalmente aqui nas pontas. Ele ficar alongado é o que deixa os pontos da lateral da bolsa feios. Então, a gente vai fazendo aqui ponto baixo centrado, que é aquele que a gente pega aqui no meio, olha só. Tá vendo? Sobre ponto baixo, olha só. Opa, a gente pega bem no meio, que é pra carteira ficar durinha. Então, o ponto tem que sair, olha só, bem no meio do xizinho aqui, ó. Ok? E aí, a gente vai fazer isso novamente por toda a carteira e vai ser isso até o final. A gente vai pegando aqui, ó, ponto centrado sobre ponto centrado. Olha só. Tá vendo? Eu vou fazer até o final aqui, pra chegar aqui na borda, vocês verem que o procedimento é o mesmo, mas eu vou fazer aqui no finalzinho mais devagar. Gente, olha só, eu fiz aqui até o último ponto antes de fazer a virada, olha só, tá vendo? Só que a gente começou aqui. Pra quem tem mais dificuldade, marca, pega um marcador e coloca. Ou pega um pedaço de fio de cor diferente e coloca aqui, ó, aonde você subiu, onde formou a correntinha do primeiro ponto. Vou marcar pra ficar mais fácil. Eu não uso marcadores, tá? Eu uso só, vou olhando mesmo. Aqui foi onde a gente, ó, eu subi o ponto aqui, porém a correntinha que se formou foi essa. E aqui na outra quina, eu vou continuar fazendo o ponto baixo centrado normalmente. Então, eu tenho, ó, um aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. E é nessa hora que a peça já começa a mudar. Eu vou fazer esses 3 pontos baixos aqui, ó. Ó, e eu não vou alongar esse fio, tá, gente? Esse fio aqui eu não vou alongar, eu vou manter ele do mesmo jeito. Vou entrar no próximo. Aqui eu já posso alongar um pouquinho mais, mas também só pra chegar na altura aqui, ó, desse daqui. E eu vou fazer, ó, eu já tô até ajustando a peça, porque ela vai envergar, tá vendo? Ela vai fechar. E aí, eu faço no próximo. E olha só o que acontece, ela já forma um barquinho, tá vendo? Olha só. A peça já dá uma fechada, porque a gente não faz aumento. E aí, a gente vai continuar fazendo esses pontos até o final, até chegar lá no primeiro que a gente acabou de marcar. Outra dica legal, tá vendo aqui aonde a linha faz, onde ela fica dobrada? Olha só.
Se você deixar isso pra cima, na hora que você entra com a agulha e puxa com esse lado aqui dobrado, virado pra cima, o seu ponto aqui, ele aparece a parte lisinha, ele não fica a parte dobrada pra fora. É um detalhe, mas que, dependendo da cor que você estiver fazendo, deixa a peça muito mais bem acabada. Então, a gente vai continuar fazendo os pontos baixos centrados. Nessa altura, a peça de vocês já vai estar um pouquinho deformada, porque é normal, a gente tá fechando a peça, tá? E a malha tá sentindo, e aí ela vai começando a envergar. Mas a gente sempre ajusta de pouquinho em pouquinho, termina de fazer uma carreira, vai ajustando a peça, ok? Gente, olha só, eu cheguei aqui agora, eu já fiz o último ponto baixo centrado, tá? Antes do lugar que a gente marcou. Essa daqui foi a corrente que se formou desse ponto baixo, que foi o primeiro que a gente fez. Tá distante, tá vendo? Tá super distante. Mas é assim mesmo, porque agora a gente alonga e a gente vai entrar aqui, ó, exatamente onde a gente deixou a marcação. Ó, vou até tirar e eu vou passar o fio pra agulha. Deixa eu virar a peça aqui, ó. Ó, eu entrei com a agulha aqui, eu vou passar o fio pra lá, vou jogar ele aqui e, ó, na hora que a gente puxa, a peça fecha, tá vendo? Faz o barquinho. Da mesma forma que ela fez nessa ponta, tá vendo? E ela tá torta mesmo, gente, não tem problema. Conforme a gente for subindo, ela vai ficar retinha. E tem outra dica também pra dar pra vocês quando a gente começar a subir. Então, o que que eu vou fazer aqui? Geralmente, eu jogo a linha pra cá, eu entro com a agulha aqui no meio, olha só, do ponto, jogo o fio pra agulha, e aqui o fio fica muito comprido, porque a gente puxa muito ele pra fazer essa finalização. Aí, eu puxo novamente, ó, tá vendo? Eu dou uma fechada de novo, e aí eu vou lá e faço o próximo ponto baixo da próxima carreira. Fecho aqui e a gente tem um ponto baixo da próxima carreira. Vou refazer aqui porque ele acabou ficando até muito alto. Olha só. Certo? Então, no momento, a nossa peça tá assim, ó. Toda tortinha, tá? Agora, a gente vai crescer ela e ela vai começar a ficar reta. Então, a próxima parte é a mesma coisa da anterior. A gente vai continuar fazendo ponto baixíssimo, ponto baixo sobre ponto baixo, sempre pegando no centro. A gente vai fazer ponto baixo centrado em todas as carreiras, tá vendo? E aí, pra quem tem mais dificuldade, ó, fez o ponto aqui, ó, subiu o ponto aqui, formou a alcinha, põe um marcador. Opa! Põe um marcador, um pedaço de fio, pra não esquecer. O que que vocês poderiam fazer? Quando a gente corresse aqui, ó, todo esse lado, corresse esse lado, e a gente chegasse aqui no momento de fechar, a gente não precisaria fechar com o fechamento invisível. A gente podia simplesmente continuar fazendo ponto sobre o ponto, sem fazer o fechamento invisível. Eu prefiro não ensinar dessa forma, porque para quem tá fazendo pela primeira vez, quando chegar lá em cima no tamanho que você quer da carteira, essas duas partes aqui, elas não vão bater certinho. Então, quem não tá acostumado a fazer, vai ter um pouco mais de dificuldade. E eu acho que assim ela fica melhorzinha, olha só. Essa daqui foi feita dessa forma, fechando carreira por carreira. Então, quando chegou aqui, elas fecham por igual, tá vendo? Aqui a altura delas tá igualzinha. Então, é por isso que eu faço dessa forma. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma carreira. Eu não vou ficar passando a carreira toda, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vocês fazem aí no de vocês e eu vou fazendo aqui. Gente, olha só, eu cheguei aqui, ó, na bordinha de novo e eu quero dar outra dica pra vocês. Foi como eu falei, esse fio aqui, a gente não pode ficar alongando ele. Se chegar aqui e você alongar esse fio, é nisso que a sua peça acaba ficando deformada. Não é esse fio que a gente precisa alongar. O fio que a gente precisa alongar é quando a gente entra aqui, ó, puxa pra fazer o ponto e aí sim a gente alonga, principalmente na lateral.
porque senão a sua peça começa a entrar. E aí, quando ela estiver pronta, ela fica assim, olha. Aquela peça que parece que a boca dela tá fechando. Então, é aqui que a gente precisa alongar, tá vendo? Olha só. Faz aqui, não alonga. No próximo, puxa o fio e alonga o fio na mesma altura aqui, tá vendo? E a gente tem que fazer isso em todos os pontos. Não alongar aqui, mas alongar aqui, tá? Olha só. Gente, olha só, eu cheguei aqui no final dessa outra carreira e a peça, ela sempre vai estar um pouquinho torta. Vocês ajustam, sempre que terminar uma carreira, ajusta e puxa os cantos, tá? Sempre puxa os dois cantinhos. Olha só, eu cheguei aqui no final e aí eu vou fechar mais uma carreira. Fechar aqui mais uma carreira. Eu vou subir aqui, no total serão 8 carreiras. Como que a gente vai contar? Aqui embaixo, ó, onde tem aqui, onde a gente fez o primeiro, a gente não conta, a gente vai contar a partir desse que tá visível. Então, aqui nós já fizemos 2. A gente vai subir um total de 8 carreiras, e quando chegar na 8ª carreira, antes de finalizar ela, eu vou voltar, porque é onde a gente vai fazer a alça fixa, tá bom? Então, vocês continuam subindo as carreiras aí, e eu vou subindo aqui. Lembrando de seguir todas essas dicas. Na hora de fazer o ponto, é aqui que vocês devem alongar e não aqui, tá? E sempre que terminar, vocês ajustam a peça. Outra coisa bacana, olha só, eu tenho um espelhinho aqui, tá vendo? Vocês podem pegar um objeto fininho, mais durinho também. E quando a carteira de vocês estiver mais ou menos aqui, olha só, na metade, vocês já vão conseguir colocar essa coisa durinha aqui dentro. E aí, a peça já vai ficando reta. Vocês vão ver a diferença, é mais fácil até de trabalhar, porque daí vocês vão ver que ela tá dando certo, ela já fica menos torta quando estiver pronta. Então, quando ela estiver na metade, vocês colocam a peça aqui no meio, tá? Então, vamos subir aí as carreiras e quando chegar na 8ª, fechando do mesmo jeito, tá, gente? Aí, eu volto e eu já falo com vocês como que a gente vai finalizar. Gente, olha só, eu cheguei aqui no final da minha 6ª carreira. Tô até com o espelhinho aqui dentro, tá vendo? Que é pra manter a peça retinha. Olha como a minha peça já está retinha. Eu não consigo deixar a câmera mais pra cima, eu não consigo manter ela mais pra cima pra mostrar pra vocês, mas a minha peça tá bem retinha. A lateral dela tá bem retinha, tá vendo? Vocês podem seguir as dicas que eu passei pra vocês, que a lateral de vocês vai ficar retinha também. E eu tô aqui na 6ª carreira e a gente vai fazer um relevo, um detalhe que deixa a peça muito bonitinha quando ela tá finalizada. Então, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto, tá vendo? Agora, eu vou alongar o fio, vou jogar ele lá pra trás, pela primeira corrente que a gente formou. E agora, ao invés de entrar aqui no meio do ponto baixo centrado, primeiro, a gente vai passar a agulha entre as 2 alças, tá vendo? Depois que a gente passar entre as 2 alças, aí a gente vai, passa aqui, ó, por baixo, ó, passa aqui, ó, e entra no meio do ponto, ó, tá? E aí, a gente vai começar a próxima carreira, fazendo o próximo ponto. Então, a partir de agora, a gente começa a pegar sempre no meio, olha só, das correntes, e aí entra no meio do ponto. E esse relevo dá um toque muito bonitinho na bolsa, tá vendo? Na carteira. A gente vai seguir essa carreira e a próxima dessa forma. A gente entra com a agulha entre as 2 correntinhas aqui, ó. E aí, a gente vai no meio do ponto. Certo? A maioria que já tá acostumada a fazer outras peças já sabe fazer certinho esse relevo. Mas também não tem mistério, é só a gente, ao invés de entrar aqui embaixo, a gente entrar no meio. E a gente vai fazer dessa forma, tanto nessa carreira, quanto nas próximas que ainda faltam.
finalizei a sexta, então eu tô na sétima e eu vou fazer mais uma e depois a gente vai fazer o acabamento e a alça fixa. Então, continuem aí fazendo essa carreira de vocês. Vou fazer aqui até o finalzinho e eu já volto pra mostrar pra vocês como que a gente fecha novamente. Olha só, eu cheguei no final da sétima carreira e a gente vai finalizar ela também. Puxando o fio pra trás. E aí, a gente entra aqui, olha, entre as duas alcinhas primeiro e depois vai no meio do ponto. Eu deixei pouco fio, vamos de novo. Vamos puxar o fio lá pra trás, entrar aqui entre as duas alcinhas primeiro, e aí depois a gente entra no meio do ponto. E aí, laça o fio e puxa ele pelo meio dessas duas alcinhas. E a gente vai fazer a nossa última carreira em ponto baixo centrado. Pegando aqui de novo, só uma alcinha. Na verdade, a gente tá entrando entre as duas, né? E vamos fazer, já nessa carreira, nós vamos fazer a alça fixa. Então, vamos até o final aqui. Antes de chegar desse lado aqui, a gente vai parar e eu vou explicar pra vocês como que será feita a alça fixa de crochê, tá bom? Então, vamos lá, façam a de vocês que eu vou fazendo aqui. Gente, olha só, eu cheguei aqui no final da minha última carreira, da oitava carreira, e aí, eu não consigo mostrar um pouco mais alto pra vocês, mas vamos lá, vou tentar. Aqui tá o primeiro ponto que a gente fez, e aqui é o último ponto que a gente vai fazer agora. Então, eu vou torcer aqui pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Eu vou fazer aqui, ó, o meu último ponto baixo centrado, certo? E ao invés de fechar, a gente vai subir 20 correntinhas. Agora que a gente subiu as 20 correntinhas, vamos aqui, ó, colocar elas virada pra frente certinho. Olha só, certo? Agora, a gente vem aqui e nós vamos fazer quase da mesma forma que a gente fez quando a gente começou a peça. A gente vai pular esse ponto que tá saindo o fio e nesse próximo a gente vai fazer pontos baixíssimos até lá embaixo. Então, a gente entra com a agulha, puxa o fio, não laça, passa direto e a gente vai fazer isso em cada ponto até a base aonde a gente fez o primeiro ponto para subir essa alça aqui. Lembrando, gente, de deixar sempre virado certinho pra cima, pra você acabar não torcendo e pegando o lado errado da peça, tá? Senão, só quando você chegar lá no final, você vai ver que tá errado. Gente, olha só. Eu vou torcer aqui a minha peça pra caber no vídeo e conseguir mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui, olha, no penúltimo ponto baixíssimo e eu tenho mais uma alça pra fazer mais um ponto baixíssimo. E aqui já é o ponto baixo que a gente fez, o último ponto baixo e o primeiro dessa alça. Então, o que que a gente vai fazer? Ajusta a sua alça do lado certo, deixa toda ela do lado certo. E aqui na ponta tem duas alcinhas, tá vendo? De quando a gente virou pra descer ela. Com a agulha nesse ponto que vocês fizeram, vocês colocam a agulha aqui pra fazer o ponto baixíssimo. E aí, vocês passam a agulha também nessas duas alças da ponta. E aí, vocês puxam o fio por entre essas 4 alças que ficaram na agulha. Olha só. Puxamos o fio nessas 4 alças. E aí, a gente vai finalizar assim. Vamos alongar, puxar o fio lá pra trás,
do primeiro ponto, das duas alças que são formadas do primeiro ponto. Já ajusta aqui. E agora, ao invés de entrar no centro do ponto de novo, a gente entra atrás, que é onde tem o vão, tá vendo? Ó. Então, se esse vão tiver muito grande, vocês pegam o fio aqui, entra aqui no vão, passa o fio pra agulha, pega o fio do novelo e dá uma puxada, ó. Tá vendo? Já fechou, já deu uma ajustada. E aí, a gente faz o quê? Puxa o fio pra frente. Certo? Agora, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos nesses vãos que a gente tem entre os pontos baixos. Olha só, são nesses vãos aqui. Então, a gente vai pegar basicamente a correntinha. Olha só, a gente vai pegar as duas alças. Uma dica, não apertem, não façam justo, porque senão vocês vão fechar digamos assim, a boca da carteira. Então, também não podemos fazer muito largo, porque senão fica feio. A gente vai puxar só o necessário, vai ficar justo, sem ficar apertado. Ó. A gente vai fazer isso até o outro lado. Gente, eu circulei toda a peça com ponto baixíssimo. E aí, ó, aqui tá a minha alça. Se vocês quiserem fazer essa alça maior, é só fazer mais de 20 pontos, tá? E o procedimento é o mesmo. Eu tenho aqui, ó, meu primeiro ponto baixíssimo. E eu tenho aqui do outro lado o meu último ponto baixíssimo. Aqui, peraí, deixa eu arrumar melhor aqui. E eu tenho do outro lado o meu último ponto baixíssimo. A única coisa que separa os dois é esse ponto baixo, tá? Olha, aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo e aqui tá o meu último ponto baixo. Agora, a gente vem aqui, dá um tamanho bom e corta o fio, tá? A gente vai puxar todo o fio, ok? Olha só. Nós temos aqui, ó, o nosso último ponto baixíssimo e o nosso primeiro ponto baixíssimo. Então, a gente vai formar um ponto aqui pra fechar a peça. A gente vai entrar com a agulha aqui, ó, de cima pra baixo do primeiro ponto. Eu peguei uma agulha menor pra ficar mais fácil. E a gente puxa pra cima. Ou o oposto, não tem problema, certo? Ó, a gente já formou a primeira alça do nosso último ponto baixíssimo, o nosso ponto baixíssimo simulado, né? Agora, a gente tem que entrar aqui por trás, ó, aqui por dentro da peça, a gente tem que entrar e sair no meio desse ponto baixíssimo, o último que a gente fez. Olha só. A gente vai pegar o fio que a gente cortou e vai puxar pelo meio desse ponto. E aí, a gente formou um ponto baixíssimo, que finalizou a nossa carteira. Então, nossa carteira tá pronta nessa questão de pontos, tá tudo certo. Olha só, eu tô com um espelhinho aqui dentro pra ela ficar reta. Eu vou mostrar melhor agora pra vocês como que a gente vai esconder esse fio. Vou abrir aqui pra ficar mais fácil, tá? Ó, o fio tá aqui, ok? O fio tá aqui. Eu vou passar primeiro ele aqui, olha, por dentro de umas duas alças. A gente não pode puxar muito, tá, gente? Porque senão o ponto que a gente fez lá do lado de fora também vai ficando apertado. Então, aqui a gente tem que puxar com calma. Nesse caso, eu uso agulha de tapeceiro, mas eu tô fazendo com agulha normal, porque pode ser que você não tenha aí. Olha só. Agora, eu vou passar por mais uma alcinha e não vou puxar ele todo, ó. Eu puxo e eu formo aqui um anel, tá vendo? Aí, eu passo nosso fio cortado aqui por dentro e agora sim, eu aperto formando um nozinho e passo novamente pro nó deitar, eu passo novamente embaixo de uma alça que esteja
na frente ou embaixo. Ok? E aí, posso dar um pontinho de cola aqui, ou então já pegar e cortar o fio. Volta a carteira pro lugar e olha só. Olha só, gente, a gente tá quase finalizando a nossa carteira. Olha as laterais como ficaram bem retinhas, tá vendo? O detalhe que eu falei pra vocês, olha, que bonitinho que fica. Tanto na carteira inteira, quanto só aqui nas bordas, fica muito bonitinho. A minha carteira ficou com 21 centímetros e meio. Geralmente, elas têm entre 20, 20 e meio e 21. Mas, era só diminuir mais uma corrente nos pontos iniciais aqui embaixo, tá? Quando você faz essa primeira aqui, ó, que fica escondidinha aqui embaixo, você já pode pegar a régua e já pode medir pra ver se ela tá já no tamanho que você quer. Se não, você pode desmanchar e fazer de novo, caso você já tenha terminado igual a essa daqui que eu fiz. O zíper, ele tem 23 centímetros, porém, aqui a parte que ele abre até a parte que ele termina são 20 centímetros. Então, ele dá certinho dentro dessa carteira, olha só. Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar o zíper. Por isso que a gente tem que saber o tamanho que a gente quer fazer da carteira, gente, porque o zíper, ele não tem de todas as medidas, tá? Bom, agora a gente vai colocar o zíper, e essa parte é um pouquinho mais chatinha, tá? Eu gosto de colar o zíper primeiro, porque eu acho que ele fica fixado pra gente sair costurando. Então, como que eu faço? Como que eu prefiro fazer? Eu vou pegar a cola de silicone e eu vou passar ela, não é muito, tá, gente? É bem pouco. Eu vou passar ela aqui na pontinha e eu vou passando ela bem pouco por toda essa extremidade aqui do zíper, ó. Só que eu vou passar primeiro de um lado só. Uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado na hora de fazer isso é que nas peças escuras, quando essa cola seca, ela aparece. Então, se vocês encostarem em algum lugar da peça, o zíper, ela vai ficar a cola marcada e fica feio. Acaba com, assim, a sua peça, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro alguma coisa pra deixar a carteira durinha, pra a gente não colar o zíper torto também. Então, você vem aqui, ó, com muito cuidado, tá, gente? E aí, você cola. Não encosta em outras partes que você não quer colar, tá? O zíper tá aberto. Eu vou colar aqui embaixo, ó. Ok? E eu vou colando aqui o restante com cuidado. Toma cuidado aqui na ponta, porque ela fica solta pra não encostar. Olha só. E aqui eu preciso colocar agora, ó, essa ponta lá pra dentro, porque o zíper sempre acaba sobrando um pouquinho. Olha só. Ok? E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente espera secar um pouquinho. E aí, a gente passa a cola nessa extremidade e cola aqui de novo. Olha só, eu já passei cola na outra parte. E aí, eu vou, com a ajuda da agulha, eu vou ajustar ela aqui dentro, ó. Gente, se por acaso a cola, você passar a cola sem querer em algum lugar, você não passa a mão na hora, espera ela dar uma secada, porque ela endurece. E aí, fica mais fácil pra gente tirar. Olha só, eu vou colar com bastante cuidado agora. Eu gosto muito de fazer isso, gente, porque
Além de que eu também não coloco o forro na bolsa, a base do zíper acaba ficando com uma resistência a mais quando a gente cola. Ó, vamos ajustar aqui a carteira pra gente não colar torto, né? Ó, agora que eu colei, vocês podem cortar a pontinha aqui dentro também, antes de colar, claro. Vocês tiram um pouquinho da pontinha. Aqui, no caso, ele acabou ficando um pouquinho maior. Poderia ser um zíper de 18 centímetros, encaixaria perfeito aqui, tá? Mas também dá certo, dá pra vocês cortarem a pontinha. Agora, eu vou deixar ele secar um pouquinho. E aí, a gente vem com a agulha e a linha. Olha só, a gente vem com a agulha e a linha e a gente vai começando a costurar de dentro, tá? Então, a gente coloca a agulha por dentro pra costurar essa base que tá lá embaixo. E a gente tem que passar ela bem rente, assim, olha, nos pontos, que é pra ela não ficar à mostra. Depois, gente, quando vocês subirem com a costura aqui por cima, vocês podem seguir essa linha que geralmente essa sequência aqui, olha, que tem no zíper, vocês podem seguir isso daqui pra fazer a costura, porque daí vocês conseguem costurar retinho, tá? Vou esperar secar um pouquinho e aí eu vou começar a costurar. Bom, eu arrematei, né, pra poder começar a costura, mas a linha já tá saindo aqui por fora. E aí, eu vou começar a fazer costura e eu vou sempre pegar, gente, olha, ou no meio aqui das alças, do ponto, ou por baixo, que é pra linha nunca aparecer, tá? Eu não vou mostrar pra vocês fazendo toda a costura, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí, vocês vão costurar, olha só, aqui por dentro até o final. E o ponto, gente, precisa ser bem curtinho. Não pode ser pontos distantes. Precisa ser um ponto bem curtinho, que é pro o zíper de vocês ficar realmente bem fixo. Bom, gente, depois de costurar toda a peça, o zíper, ele fica bem fixo aqui, tá vendo? E apesar da gente, de eu não ter cortado aqui o que sobrou de zíper, ele fecha até o final, olha só, e o acabamento fica bom também, tá? Olha só, a minha carteira ficou bem retinha, e agora é só colocar a etiqueta. Quem quiser uma alça maior, como eu falei, pode fazer maior. Porém, como as pessoas às vezes gostam de segurar por essa alça, ela acaba laceando um pouquinho. Então, esse tamanho fica ótimo, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, se fizerem a carteira, marcarem aqui a minha página, tá bom? E eu vou adorar ver o trabalho de vocês.